Boa noite, queridos ouvintes do programa Atos 18. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. O nosso tema é Porque Ele Me Amou. E hoje a palavra é com o missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor Marcelo Oliveira Rosa. Ele é casado com a irmã Rosimeire, filhas gêmeas, a Letícia e a Stephanie. Eles deixaram tudo em São Paulo e foram para o interior, para pastorear no campo missionário em Cajobi. São os missionários dos batistas. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esse testemunho, mantenha-se fiel ao Senhor e apoie a causa missionária. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Olá, Igreja Batista Memorial de São Fidélis. Olá, pastor Denis. Que maravilha esse programa, Atos 18, levando as boas novas. Que bênção do Senhor, anunciando as boas novas. Eu sou o pastor Marcelo, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eu sou o vosso missionário no campo missionário. Eu estou aqui na cidade de Cajobi, em São Paulo, região norte do estado de São Paulo, plantando igreja numa região onde é considerado o vazio batista. E Deus tem nos abençoado aqui como família, eu, a minha esposa Rosimeire e minhas duas filhas Letícia e Stephanie. Nós estamos aqui já há 12 anos, na região, nessa região, plantando igrejas e revitalizando igrejas. Mas eu quero trazer uma palavra que está em Atos, capítulo 9, versículo 10 e 12. Que diz assim a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10 a 12, que diz assim a palavra do Senhor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao qual ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-se, e vá à rua que se chama à direita, a casa de Judas, procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão vi entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos para que recuperasse a vista. Esse texto é um texto onde nós temos a primeira palavra dizendo discípulo, Aqui, onde o Lucas, que escreveu o Atos, ele relata que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quando falamos de ser usado por Deus, logo pensamos em pessoas, em alguém perfeito, em pessoas que... aquele super inteligente, o cara, sabe? O super missionário, E aí nós entendemos que a palavra de Deus é muito fácil. E Deus está à procura de homens e mulheres com quem Deus possa usar. Pessoas que Deus usa de forma muito simples. O texto que nós falamos, que recitamos aqui, nós vimos que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Mas as limitações, a perturbação na nossa mente, há várias perturbações, várias coisas que o próprio inimigo coloca na nossa mente para tirarmos cada um de nós do foco. Deus quer usar aquele que reconhece a sua grandeza, a sua misericórdia em sua vida. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Eu estava em São Paulo, era membro da primeira Igreja Batista em Santo André, eu era um dos líderes, meu pastor Edson de Queiroz, saudoso pastor Edson de Queiroz,
aquele que é conhecido como o pastor Atos 1:8, que combina bastante com o programa que o pastor Denis tem aí no YouTube, no canal do YouTube. Então, ele sempre respirava missões, falava de missões. Em todas as pregações dele, ele vinha algo que tocava sobre missões. E Deus tocou no meu coração. Tivemos aqui na região de São José do Rio Preto a primeira Transpaulista em 2008. E ali eu fui participar como missionário voluntário. Nesse tempo eu trabalhava no Estado, era funcionário público do Estado de São Paulo, uma carreira para seguir. Minha esposa trabalhava num escritório de contabilidade. Mas Deus, quando Ele chama, quando Ele toca no coração, Ele age de uma forma que coloca amor. Aliás, todos nós precisamos ter um DNA missionário. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Todos nós fomos separados para ser servo e levar a palavra de Cristo Jesus. E todos nós temos um campo missionário. Então, todos nós precisamos orar, ofertar e ir. Então, aqui o texto, ele fala sobre algo muito interessante que nós podemos tirar. E a primeira coisa que podemos tirar desse texto aqui, fala sobre aqueles com quem Deus toca no coração. Ou aquele que tem o coração de discípulo. E eu estava lá em Santo André, ajudando o pastor na liderança, que eu era um dos líderes ali da igreja, e Deus tocou no meu coração. E eu fui para esse projeto da Junta de Missões Nacionais, a primeira Transpaulista, em 2008, lá em São José do Rio Preto. Chegando lá, meus queridos, é muito interessante. Eu conheci o pastor Edson, o pastor Fernando Brandão, e o pastor Fernando Brandão veio, conversou comigo e falou o testemunho dele, que como ele aceitou Jesus através de uma pregação do meu pastor Edson de Queiroz. E eu fiquei muito alegre. E ele me enviou como um dos líderes para liderar uma equipe numa cidade chamada Cajubi. Eu não conhecia essa cidade de Cajubi. Uma cidade pequena, 10 mil habitantes na região próxima a São José do Rio Preto. E aqui, nessa cidade, com 15 pessoas, 10 homens e 5 mulheres. Deus fez um trabalho extraordinário, porque Deus tinha algo na minha vida e na vida de toda aquela equipe. Anunciar a palavra de Deus para os moradores da cidade de Cajubi. Terminou o projeto, que foi de 20 dias, e o meu coração ardendo, porque eu tinha que voltar lá para São Paulo, eu tinha que voltar trabalhar no estado, eu tinha que voltar para a minha igreja, que tinha me enviado como missionário voluntário, tinha a minha família, minha esposa, minhas filhas, mas Deus ali já colocou amor pela obra missionária no meu coração e no coração da minha família. Por isso, aquele que tem o coração de discípulo, não simplesmente membros da igreja, mas sim discípulos de Cristo Jesus. Ser discípulos é ser comprometido com a obra do Senhor, ser comprometido com o avanço do reino de Deus. É isso que é ser discípulo de Cristo Jesus. Quando você tem o coração de discípulo, não importa as circunstâncias. Quando eu vim para cá, era mais de 500 quilômetros da minha casa, lá em São Paulo. Mas Deus já estava plantando a semente, porque eu já tinha o coração de discípulo, porque o meu pastor pregava, anunciava, falava sobre missões. E meu coração ardia quando ia os missionários lá na igreja dar o relatório de tudo aquilo que Deus estava fazendo no campo missionário. E isso me motivava. Motivava a minha esposa, motivava as minhas filhas. Aí, chegando em casa, falei com a minha esposa, falei com o meu pastor falou assim, só te dou a passagem de ida.
Aí me apresentei na Junta de Missões Nacionais e em 2008 nós fomos consagrados como missionário da Junta de Missões Nacionais e enviado para a cidade de Cajubi, para plantar igreja na cidade de Cajubi e em toda a região aqui próximo. Então, aquele que tem um coração de discípulo, né? Segunda coisa que nós podemos tirar nesse texto é aquele com quem Deus pode contar. Será que Deus pode contar com você? Nessa empreitada de vir para Cajubi, para plantar uma igreja aqui em Cajubi. Cajubi não tinha igreja batista. Hoje ela tem a primeira igreja batista em Cajubi. E nesses 12 anos, Deus tem feito muitos milagres. Por isso que Deus conta com pessoas, aquele com quem Deus pode contar, que sabe que vai fazer. Ananias, ele pôde até resmungar ali, questionar Deus. Ele até pôde argumentar, como o texto mesmo fala, que ele argumenta a Deus, mas Senhor, esse homem tem uma autorização dos sumos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o próprio Deus fala para ele, vá, porque esse homem vai ser um instrumento nas minhas mãos. Deus já sabia que ia usar Ananias para ir até Saulo. Ananias até questionou, mas ele obedeceu. As pessoas com quem Deus pode contar, ela obedece. Um discípulo obedece. Ele pode até questionar. Nossa, já questionei Deus por várias coisas, mas eu sempre vou obedecer. Discípulo obedece. As igrejas estão cheias de membros e poucos discípulos. E nós precisamos ser discípulos de Cristo Jesus para avançar, porque é tempo de avançar, é tempo de ir, é tempo de anunciar, é tempo de pregar a palavra de Deus, é tempo de anunciar o amor de Cristo Jesus. Terceiro e último ponto, a qualidade de um homem, de uma mulher que Deus quer usar, ele tem o direcionamento de Deus. Deus direcionou Ananias, deu tudo aquilo que Ananias precisava fazer. Ir à rua direita, procurar por Saulo e orar pela vida de Saulo. É isso, direcionamento de Deus. Deus, quando me enviou, ele deu todas as direções. Deus tem suprido todas as minhas necessidades no campo missionário. E eu vou falar uma coisa para vocês, é uma alegria muito grande de ver aqui na cidade de Cajubi a nossa igreja. Hoje, graças a Deus, nós já conseguimos comprar o terreno, nós já construímos a sede da igreja, muitas pessoas já foram batizados e através dessa igreja está sendo plantadas outras igrejas aqui na região. Porque há um direcionamento de Deus. Há um direcionamento de Deus. E como é bom servir a Deus. Como é bom você colocar nas mãos do Senhor a tua vida. Como discípulo de Cristo Jesus, nós precisamos buscar o direcionamento de Deus. Ananias buscou, ele obedeceu, ele foi, ele orou. E aquele homem para quem Ananias orou, se tornou um dos maiores missionários que a Bíblia, a palavra de Deus, relata para nós. Saulo se transformou em um Paulo e ele serviu a Deus até os seus últimos dias de vida, falando, anunciando, plantando igreja, viajando, instruindo, porque ele obedeceu à voz do Mestre. Interessante que Paulo fez muitos discípulos também. E você tem feito alguns discípulos? Quais são os discípulos que você possa apresentar a Deus hoje? Se hoje Deus perguntasse a você,
Me apresenta os discípulos que você está instruindo, que você está formando. Se você não está fazendo discípulo, é hora de você rever as suas situações, rever o seu conceito e começar a obedecer a Deus. Porque aqueles com quem Deus pode contar, um discípulo obedece. Pode até questionar, mas obedece. E nesses 12 anos na obra missionária, aqui na cidade de Cajubi, nós já plantamos mais de 3 igrejas, revitalizamos mais de 5 igrejas e temos muito ainda para fazer. Temos muito ainda para fazer, porque Deus nos amou. E Ele nos amou primeiro. Eu amo, porque Deus nos amou primeiro. E é tempo de avançar. É tempo de fazer discípulos. É tempo de anunciar a palavra de Deus. Queridos, muito obrigado, Pastor Denis, por esse privilégio de estar falando, contando aqui algumas partes das experiências daquilo que Deus está fazendo aqui na cidade de Cajubi e daqui no estado de São Paulo e região. Deus vai fazer muito mais, porque aqui nós estamos fazendo discípulos de Cristo Jesus. E eu creio que aí, na cidade, na Igreja Batista Memorial de São Fidélis, também estão fazendo discípulos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Fiquem na paz. Que Deus abençoe cada um de vocês.